Atenção, galera do PAS, você que está cursando a segunda série e vai fazer a prova da segunda etapa do PAS UNB, não perca esta aula. Vou analisar o poema Marieta, do grande poeta Castro Alves. Vou tratar das características formais e temáticas, relacionando-as ao contexto histórico, ao contexto literário e à vida do autor. Então, cai pra dentro! O poema Marieta foi publicado neste livro aqui, Espumas Flutuantes, em 1870. Mais adiante tratarei do título desse livro, o que ele tem a ver com o contexto histórico. Fique atento. Nessa época, vigorava no Brasil o Segundo Reinado, o reinado de Dom Pedro II. Tínhamos uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, dentre as quais 1 milhão de homens, mulheres e crianças escravizados. Nessa época, em 1870, o movimento abolicionista começa a ganhar força. Tínhamos 4 escolas de nível superior. 2 de medicina, uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia. 2 de direito, uma em Recife, outra em São Paulo. É nesse meio estudantil, onde havia aí 2 mil estudantes, mais ou menos, matriculados, espalhados nessas 4 escolas, é nesse meio estudantil que as ideias abolicionistas são difundidas. Então, era muito comum que os poetas fossem para os comícios, para as manifestações, os estudantes também, e depois declamassem seus poemas libertários. Além disso, havia um culto da figura do poeta. Imagine uma sociedade onde as moças da alta burguesia tinham álbuns de poemas e pediam aos seus ídolos, os poetas, que escrevessem versos nos seus álbuns. Dessa forma, a figura do poeta era cultivada como uma celebridade. Por quê? Porque eles se apresentavam no teatro declamando. A poesia era declamatória. Antônio Frederico de Castro Alves, mais conhecido como Castro Alves, nasceu dia 14 de março de 1847 na Fazenda Cabaceira, perto do município de Curralinhos, no interior da Bahia. 14 de março hoje é o dia da poesia e o município de Curralinhos hoje se chama município de Castro Alves, em homenagem ao poeta. Em seguida, a família se muda para outra cidade do interior da Bahia, perto, Cachoeira. Lá o poeta começa seus primeiros estudos. Aos 10 anos, a família se muda. Aos 10 anos de idade de Castro Alves, a família se muda para Salvador, onde o seu pai foi contratado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Seu pai era médico cirurgião. Alguns anos depois, sua mãe falece de tuberculose e aos 16 anos, o poeta, junto com o seu irmão, vão para Recife. Lá, cada um vai tentar uma vaga na Faculdade de Direito. Castro Alves já chega em Recife como um poeta consagrado. Lembre-se que a figura do poeta era cultivada nessa época. E é lá que sua poesia vai ganhar força declamatória, porque Castro Alves começa a se apresentar no teatro. Nessa época, ele conhece o grande amor da sua vida, Eugênia Câmara, uma atriz portuguesa 10 anos mais velha e mãe de 2 filhos. Castro Alves, dos 16 aos 24 anos, amou muito, conheceu muitas mulheres, teve muitas musas, mas o grande amor da sua vida foi Eugênia Câmara. Quando eles se conheceram, ela estava excursionando pelo Brasil, apresentando uma peça chamada O Anjo da Meia-Noite, uma peça francesa traduzida por Machado de Assis. Em 1868, Castro Alves muda-se para São Paulo com a sua grande amada, Eugênia Câmara. Lá ele se matricula na Faculdade do Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, o ninho dos abolicionistas.
e funda uma sociedade abolicionista junto com Rui Barbosa e outros abolicionistas. Neste mesmo ano, ele se separa de Eugênia Câmara e neste mesmo ano, em uma caçada na fazenda do seu pai, em Caetité, no interior da Bahia, ele dá um tiro no pé. O poeta já estava com tuberculose e com esse tiro no pé a doença se agrava. Ele tenta amenizar o problema do pé, mas os médicos chegam à conclusão de que ele deve amputar o pé. Depois de amputar o pé, a doença se agrava e ele morre aos 6 de julho de 1871. A terceira geração romântica é também chamada de geração hugoana ou geração condoreira. Geração hugoana porque os poetas no Brasil se inspiram no escritor francês Victor Hugo. Geração condoreira porque os poetas tomam o condor como símbolo de liberdade. Teremos aí um clima de nacionalismo crítico na poesia, porque os temas mais abordados serão a proclamação da República e a abolição dos escravos. Não é difícil entender por que esses temas são os mais abordados depois do contexto histórico que nós vimos aqui. Mas, além disso, há uma diferença também na terceira geração romântica em relação à representação da figura feminina. Na terceira geração romântica, a figura feminina é próxima já da figura da mulher no realismo. É uma mulher que é cúmplice do eu lírico no ato amoroso. Aí nós podemos enxergar a temática do erotismo, a negação do amor platônico. A poesia de Castro Alves o consagrou como poeta republicano, poeta político, poeta dos escravos, poeta abolicionista. Entretanto, no poema Marieta, o que nós encontramos é como a figura feminina aparece na terceira geração romântica. E é isso que nós vamos ver agora com o texto na tela. O poema Marieta foi publicado em 1870 neste livro aqui, Espumas Flutuantes. Esse título tem um cruzamento de ideias. Nessa época em que o movimento abolicionista ganha força, era muito comum que os navios negreiros, os navios que traziam gente da África para escravizá-la, eram frequentemente chamados de túmulos flutuantes. Se pensarmos que o que consagrou Castro Alves foi sua obra libertária, então há uma relação aqui com a sua causa libertária no título desse livro. Marieta é um soneto que está na seção Os Anjos da Meia-Noite. É um título que parece uma certa coincidência, porque quando Castro Alves conheceu a grande paixão da sua vida, Eugênia Câmara, ela estava excursionando pelo Brasil com uma peça de teatro chamada O Anjo da Meia-Noite. Dentro dessa sessão, Os Anjos da Meia-Noite é uma sessão do livro, dentro dessa sessão nós vamos encontrar 8 sombras. No primeiro poema, ele diz que de noite, quando ele tem insônia e delírios, ele vê passar na frente dele vários vultos. E nos poemas seguintes, ele vai descrever esses vultos, chamando-os de sombra. Então tem a primeira sombra, a segunda vai até a 8ª sombra. A 8ª sombra parece que é a morte. Ele diz que talvez é a morte, ele termina dizendo. A 5ª e a 6ª sombras estão em um só poema. Bom, Marieta é um soneto que fala da primeira sombra. Na verdade, Marieta é o pseudônimo da musa inspiradora de Castro Alves, chamada Leonídia Fraga. Lembrem-se do que eu falei no início da aula. O poeta teve a figura feminina muito forte na sua vida, amou muito
dos 16 aos 24 anos, e na poesia também. Então, Marieta é o pseudônimo de Leonídia Fraga. Então, ela é a primeira sombra, o primeiro vulto que ele vê de noite, quando ele tem delírios ou insônia, como ele diz no primeiro poema da sessão, Os Anjos da Meia-Noite. Vamos ler. Como o gênio da noite que desata o véu de rendas sobre a espádua nua, ela solta os cabelos, bate a lua, nas alvas dobras de um lençol de prata. O seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce e flutua. Sonha a moça ao relento além na rua, preludia um violão na serenata. Logo no início do texto, a mulher já aparece idealizada. A mulher no romantismo é sempre idealizada. Porque ela é comparada ao gênio da noite, como o gênio da noite. A palavra gênio aqui, ela tem o significado de dom da poesia, de inspiração para a poesia. Nessa época, os poetas usavam muito a palavra gênio nesse sentido, e o poeta Castro Alves usa também. Então, essa mulher vem de noite como uma inspiração da poesia. Só que, ao mesmo tempo que ela é idealizada, ela é sensual, porque ela está com um véu que denota pureza, mas esse véu cai sobre a espádua nua. Então, simbolicamente, é como se ela perdesse, a pureza virginal. Na segunda estrofe, o eu lírico, de forma muito elegante, mostra que a mulher tenta conter a excitação, mas é em vão, porque ele diz que ela tenta recatar o seio, mas é embalde é em vão, porque ele cresce e flutua, ou seja, o seio está entumecido, ela está excitada. Então, a figura feminina da terceira geração romântica é assim, idealizada e sensual, uma mulher já próxima do realismo. Na sequência ele diz, furtivos passos morrem no lajedo, resvala a escada do balcão discreta, matam lábios os beijos em segredo, afoga-me os suspiros, Marieta, ó surpresa, ó palô, ó pranto, ó medo, ai noites de Romeu e Julieta. Então ela desce as escadas em passos discretos, tão discretos os passos, então tem um tom aí de amor proibido, que parece que ela está escorregando, resvala a escada, está vendo? Resvalar e escorregar. E aí ela vai para a varanda, balcão aqui significa varanda. E lá ela encontra com o seu amado e os dois se beijam. Ele faz a referência a Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, a obra de Shakespeare. Não se esqueçam, Shakespeare, um autor do século XVI, influenciou muitos românticos. Bom, do ponto de vista formal, nós temos um soneto com versos decassílabos heróicos, quer dizer, versos de 10 sílabas com a sexta e a 10ª sílabas tônicas. Nós temos 12 verbos, todos os verbos no presente, o que nos dá a impressão de que ele queria que parecesse que a cena estava acontecendo na nossa frente. Podemos ver aqui uma certa relação da obra de Castro Alves com a teatralidade, já que ele era muito adepto do teatro, inclusive escreveu para o teatro. Temos também nos quartetos rimas opostas, ou intercaladas, ou interpoladas. Nos quartetos só temos rimas ricas. Nos tercetos, como os sons coincidem, nós temos rimas alternadas. Uma rima rica, as outras pobres. Também temos um uso excessivo de reticências, exclamação. Isso faz parte do estilo grandiloquente de Castro Alves, da poesia declamatória dele.
Dessa forma, nós temos um poema que é gênero lírico, mas com o tipo narrativo, porque há um pequeno relato. A moça levanta, ouve o seu amado tocando a serenata, desce, os dois se encontram e se beijam. Até a próxima. Galera, este foi mais um vídeo das Imaculetras Produções, com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura neste formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça, cai...